processo de aprendizagem dos professores. A gente está falando de uma comunidade de aprendizagem dentro do município que todo mundo está colaborativamente trabalhando para a aprendizagem das crianças. E a Angélica trouxe uma experiência esse ano dentro das escolas polo, contando aí a partir dos planos de mudança, do processo de aprendizagem dos professores do grupo dela desde o ano passado, porque ela está na mesma escola desde o ano passado. Então, ela vai contar um pouquinho esse percurso, de onde partimos, onde chegamos, né? E aonde talvez ainda vamos, para onde vamos caminhar, né? Obrigada. Bom dia a todas. Então, o nosso processo começa, assim como o de todos vocês, com o fim da pandemia, né? Aí nós voltamos para as aulas para receber nossos alunos. Primeiro voltam os professores, depois os alunos. E eu me lembro que a primeira vez, até então professora, né, exercendo a função, que eu pisei na escola a qual eu estou, o CEMEI, e é um modelo novo de CEMEI. Não sei se todas vocês já tiveram a oportunidade de conhecer ou trabalhar, mas assim, é um modelo maravilhoso. Eu lembro que eu fiquei encantada com o tamanho do pátio, um pátio gigante. Nós temos um gramado com grama viva gigante, temos um gramado com grama sintética, um pátio de cimento, assim, é muito rico de espaços mesmo. As salas não são tão amplas, mas atrás da sala tem tipo uma varandinha, né, que é um espaço para atividades externas, e eu fiquei apaixonada na estrutura do espaço. No mês de maio, eu fui convidada a assumir a supervisão, aceitei o desafio, e eu lembro que logo em seguinte, poucos dias depois, o Avante, né, fechou parceria com a Lusiânia e eu fui convidada a estar participando das formações, o que foi um grande presente, porque norteou bastante as nossas ações enquanto supervisores, né? Porque antigamente a gente era convidado para assumir a supervisão e você ficava perdido, né? Até você entender como é que as coisas aconteciam. E foi interessante e desafiador, porque nós pegamos justamente esse momento de mudança, de transição do município, né, onde as práticas ditas como tradicionais foram abrindo espaço para práticas diversificadas. A primeira demanda que eu percebi que a minha escola tinha era justamente, eu acho que foi a demanda de todos no município, ocupar os espaços externos. Eu costumava brincar nas formações que lá a gente era rico de espaço, né? Até eu descobri que tinham pessoas milionárias, olha só. Tem pessoas ricas e milionárias de espaço nas escolas. Então, eu lembro que eu fiquei pensando, e agora, como que a gente vai instigar esse professor a trazer essas crianças para fora? Porque passa muita coisa na cabeça do professor, né? Pensa, você tem 25 crianças de 4 anos, 20 crianças de 3, crianças de 2 anos, crianças que não têm uma autonomia completa, crianças que ainda estão no processo de aquisição motora, e você vai soltá-las no espaço amplo, aberto, muitas vezes sem monitor, sem estagiário, o que torna a gente um pouquinho mais inseguro. E eu tive uma ajuda, eu brinco de Deus, porque o ano passado fez muito frio, né? Muito frio no mês de maio, o inverno foi muito severo. E aí, a gente sempre tem aquela professora que é mais aberta, aquela que você tem um pouco mais de intimidade. Um dia eu sugeri, vocês estão brincando com léguas aqui, por que vocês não vão brincar na grama sintética? E essa professora corajosa foi ocupar esse espaço, porque tinha sol. Então a gente resolveu o problema do frio e devagarzinho a gente estava, né, começando a mover o corpo docente. E eu lembro como se fosse hoje as duas turmas indo lanchar, aí eu olhava, nossa, olha que legal, ela está brincando com os colegas ali fora, no sol. No outro dia, outra professora pegou sua caixa de brinquedos e foi lá para a grama para brincar também, aproveitando o sol. E aí foi interessante porque foi como um rastro de pó, né, na minha escola. Graças a Deus, o meu corpo docente é um corpo docente
espaços internos. E é interessante porque a última foto lá do cantinho, onde nós vemos os bebês, nós temos uma parte lá gradeada. Todo mundo passava para ficar lá com os nossos bebês. A guarda municipal parava para ir conversar com os nossos bebezinhos também. Então, assim, eu lembro que a guarda falava: vocês estão aqui sempre esse horário? Então eu vou estar passando mais vezes, né, para estar reforçando para vocês a segurança. A comunidade, os comerciantes, os moradores. Então a escola, ela foi perdendo aquela cara mística, aquele negócio que está dentro daquele prédio. Ninguém sabe o que acontece lá dentro, ninguém vê o que acontece. As crianças entram, são abduzidas e são devolvidas aos pais. A comunidade foi percebendo também o trabalho das docentes, o trabalho das professoras. Os pais chegavam para pegar declarações e eles ficavam maravilhados, porque era criança de um lado, criança do outro, criança pulando ali atrás, historinhas. Então, as atividades, elas foram saindo de dentro da sala de aula e foram entrando, tomando os espaços externos também. No ano de 2023, o Avante ele trouxe para a gente os contextos de aprendizagem, os nossos famosos cantinhos. E quando a gente vê algo novo, geralmente assusta um pouco, né? E eu lembro que surgiu a seguinte demanda na minha escola: nossa, eu achei os cantinhos maravilhosos. Os cantinhos, eles são lindos. Aí eu queria tentar, mas eu não tenho tempo, né? Ou toda vez, hoje, pense você, se eu colocar uma atividade nova para você, vamos aprender a falar alemão. Você vai virar para mim e vai falar: que horas? Só se pode madrugar, porque eu não tenho tempo, não é verdade? E aí, e realmente é uma coisa um pouco difícil, né? Nós temos as atividades triviais da escola, temos 2 lanches, temos as diretrizes curriculares, os direitos de aprendizagem, temos formações. Quantas são as atividades na sala de aula? A educação infantil, ela é tida por aquele estigma: é só brincar. E não é só brincar. A gente sabe que toda brincadeira na educação infantil, ela tem um fundo, ela tem um contexto, ela tem um pré-planejamento, né? Então, partindo dessa demanda, eu pesquisei sobre uma teoria interessantíssima chamada Tríade do Tempo, né, para ajudar as professoras a como gerir melhor esse tempo. Um livro antigo de sabedoria, ele diz para nós que existe um propósito, existe um tempo certo para cada propósito debaixo do sol. Então, se esse livro nos diz que existe um propósito, né, um tempo para cada propósito, é possível, né, sim, também fazemos. Então, através dessa formação, as professoras tiveram a oportunidade de reavaliar, né, de ver como que estava sendo dividido esse tempo em sala de aula. Relembrando que nós não somos direcionados a estar montando esses cantinhos todos os dias. Eu posso selecionar um dia na semana, 2 dias. E então, devagarzinho, os cantinhos, eles começaram a aparecer na nossa escola. Ainda é um processo que nós estamos nos apropriando, né? As professoras foram bem criativas. Durante o ano passado para cá também, nós percebemos que a gestão da escola, supervisão, direção, ela deve oferecer subsídios para que o professor, né, possa sair. Não é simplesmente falar: olha, você tem que pegar seus alunos e brincar ali. Mas o que é a escola? O que estamos oferecendo? Né? Saindo dessa reflexão, nós percebemos que nós tínhamos um espaço na nossa unidade escolar que seria excelente para um parquinho de areia. Então fizemos uma festa, a festa da primavera, e toda a verba foi revestida para esse parquinho de areia, para dar ao professor mais uma opção, mais um subsídio, mais um fomento do trabalho dele, né? Aqui nós temos essa foto do primeiro, ela é bem interessante, porque nessa época nós ainda não tínhamos parquinho de areia, mas temos professoras valentes e corajosas, né? A professora trouxe o pneu um dia, eu morri de rir, porque ela veio rolando o pneu na rua, né? Ela mora próximo à escola e ela veio rolando. Eu perguntei: mulher, como é que você trouxe esse pneu? Ela virou para mim e falou: vim rolando ele, vim trazendo, o povo olhava. No outro dia ela trouxe o balde de areia, né, que a gente foi pedindo a obra do lado. Né? Nós fomos pedindo a obra do lado, colocamos um plástico no chão e deixamos as crianças brincar, já nos apropriando dos espaços dos cantinhos. Na última foto já é o nosso parquinho feito, concluído, telamos ele, né, tanto nas laterais quanto por cima, para não correr risco. Os gatinhos, né, que gatinho adora areia, né? E gatinho, areia e criança não pode ser uma combinação muito legal muitas vezes, né? Então tivemos todo o cuidado
E a nossa comunidade apoiou a gente grandemente. À medida que os pais iam percebendo a felicidade das crianças, iam percebendo as mudanças, quando eles iam deixar, né, as fotos nos grupos que nós enviamos, as famílias participavam bastante. Fizemos um bilhetinho, enviamos para os pais, pedindo materiais não estruturados para estar fomentando o trabalho das professoras. E a comunidade abraçou em peso. Chegou ao ponto da gente ter que falar para os pais: não, calma, agora deixa para o ano que vem, que a gente tem bastante, né? Eu até brinquei, dava para montar uma reciclagem, né, de tanta coisa interessante que nós ganhamos. E as professoras foram se sentindo mais livres para deixar as crianças explorarem as terras, né? A gente foi perdendo medo devagarzinho daquela história do pai reclamar: ah, mas meu filho está saindo dessa escola, né? E as fotos nos grupos de WhatsApp foi assim um material de extrema importância para nós, porque o pai entendia. Qual é o pai que faz um sorrisão, uma mãozinha dessa cheia de lama e não vai ficar feliz, né? Então, devagarzinho, nós fomos mudando as nossas práticas, reduzindo as nossas atividades, que elas eram xerocopiadas, e estamos ainda nos